mais uma vez você que nos acompanha aqui neste YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso quadro Florescendo. Viver nos extremos é sempre ruim. Nesse episódio, temos a intenção de falar da importância do autoconhecimento, da saúde física e emocional e buscar o equilíbrio. Nosso tema de hoje é saúde mental, equilíbrio. Temos como convidada, uma convidada muito especial, a Luciana, que ela vai se apresentar um pouco para a gente sobre sua questão profissional na área de trabalho. Olá, eu sou a Luciana, eu sou psicóloga. E além da formação em psicóloga, eu também tenho técnico de enfermagem, então acho que é válido falar, né? Eu trabalhei na área, né, no hospital, então desde a questão do autocuidado físico, e aí depois fui pro psicológico, que é a psicologia. É em 2018 que eu me formei, então desde então eu atendo na área clínica, né, fazendo atendimento clínico de crianças, adolescentes e adultos, e isso numa clínica particular. E eu também faço um serviço voluntário, né, que é atendimento no Dispensário Jesus Bom Pastor, em Limeira. Então, lá nós oferecemos os atendimentos para as pessoas que não têm condição de estar pagando pela psicoterapia. Então, só para poder entender um pouquinho de como é o meu trabalho. E é muito interessante a gente falar sobre esse tema, né? O quanto, muitas vezes, a gente acaba cuidando da nossa saúde física, mas a saúde mental é deixada um pouco de lado. Ou então é falado assim, isso é coisa de... falta de Deus, ou então falta do que fazer, lava uma louça que vai melhorar. Então, né, o quanto que é importante a gente olhar para isso também. E durante esse último ano, né, de pandemia, tem bastante gente confusa nessa questão de saúde mental. Você pode explicar um pouco pra gente, Lu, o que é a saúde mental? Eu acho que é interessante a gente pensar assim, saúde mental é a mesma coisa que ser feliz sempre? Ou então, a gente até colocou aqui, né, saúde mental é a mesma coisa que estar sempre feliz e tranquilo? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ter uma saúde mental significa eu vou estar sempre bem, sempre zen, sempre tranquilo? Eu acho que não, né? Porque senão a gente anula todos os outros sentimentos, também sentimentos bons e também sentimentos ruins que o ser humano está sujeito a ter, né? Todos nós. Às vezes nem só sentimento de alegria ou tristeza, né? Mas medo, né? Às vezes insegurança, não só ligado a estar feliz ou estar triste, mas outros sentimentos que a gente é composto, né? Porque a gente é um todo. Tem um filme do Divertidamente que eu acho muito legal. E aí você consegue, assistindo o filme, consegue perceber o que seria da alegria se não houvesse a tristeza, né? Ela não ia fazer nada, não ia ter essa sensação em nós, né? Se não houvesse o outro lado. Isso mesmo. E eu sempre gosto de dar esse exemplo da saúde mental, assim como é na nossa saúde física do nosso corpo, no geral, né? Quando eu falo assim, uma pessoa ela é saudável, significa que ela nunca vai ter contato com doenças, por exemplo. O nosso corpo, uma pessoa saudável, todos os dias que ela vai vivendo, ela vai deparando com bactérias, com vírus, com coisas que estão ali, né? E essas coisas têm contato com ela. Só que como o corpo dela tá saudável, a imunidade dela tá boa, é uma defesa que ela não fica doente. Não sei se já aconteceu com você alguma vez, né? De ficar com alguma gripe num dia, só que no outro dia você tá bem. Então o nosso corpo, ele vai criando essa autodefesa. A saúde mental é a mesma coisa, né? Não significa que você tem uma saúde mental, que você nunca vai passar pela tristeza, pela raiva, porque isso é comum, né? É estranho se você não sentisse isso, porque são sentimentos que a gente tem que viver eles, né? Então, lógico, se acontece uma tragédia, você vai ficar triste. Se acontece alguma coisa que te deixa nervoso, você vai ficar com raiva. Mas a diferença é você ter isso e se estabilizar depois. O problema da saúde, das doenças mentais, é quando tem um desequilíbrio. Então, a pessoa, ela passa por um momento que deixa ela triste, só que isso desequilibra ela sempre. Então, ela vai ficar muito mal, chega a questão depressiva, ou então crise de ansiedade. A ansiedade, acho que é interessante falar também, porque a ansiedade é uma coisa normal. Né? Por exemplo, agora para a gravação, a gente fica um pouco ansiosa, fica nervosa, porque faz parte, é normal sentir isso. O problema é quando vira uma crise de ansiedade, que a pessoa chega até na parte física, então o coração dispara. Tem gente que leva para outros sentidos e aí que é importante o tratamento psicológico nesse sentido. Eu acho que é quando atrapalha a pessoa de viver, né? A pessoa já não consegue mais fazer aquelas outras atividades justamente por causa dessa crise de ansiedade. Sim. Eu acho que o que exemplifica muito bem é isso do equilíbrio, né? Assim como se um vírus da gripe chega na gente, o nosso corpo, a imunidade vai fazer com que equilibre que a gente fique bem. A mesma coisa assim, eu fiquei nervosa ou ansiosa com alguma coisa, mas eu vou me equilibrar para voltar ao normal. E aí esse equilíbrio, ele pode ser feito por várias coisas e aí cada um vai encontrar a forma de chegar nesse equilíbrio. Esses dias atrás eu tava vendo uma moça explicando
que alguém mandou uma pergunta pra ela no Instagram, como que ela lidava com ansiedade, né, com medo, etc. E aí ela falou assim, olha, a nossa vida é como se fosse um carro. E não tem como a gente andar com o carro com peças do motor faltando. A gente tem que andar com o carro completo. Os nossos sentimentos estão dentro do carro junto com a gente. E o equilíbrio é você compreender que quem pilota esse carro é você. O desequilíbrio é quando você deixa qualquer um dos seus sentimentos pegar o controle do carro. E a gente sabe que, às vezes, na hora que o sentimento tá à flor da pele, né, uma emoção, uma raiva, se a gente deixa isso pilotar, a coisa meio que desanda. Né? Então, assim, eu acho que o equilíbrio, principalmente, é você lembrar que quem dirige, quem pilota aquele carro é você. As emoções, os sentimentos, aquilo que nos compõe como humanos está dentro do carro. E a gente precisa, é que nem quando a gente vai pôr criança dentro do carro, né? Precisa controlar todo mundo, botar na cadeirinha, né? E transportar todos esses sentimentos, mas só transportar, né? Não permitir que ele tome o controle do volante ali e ele pilote esse carro. E eu acho que eu tenho certeza que o autoconhecimento é um caminho para isso, né? De você se conhecer e entender, olha, tá acontecendo isso, eu tô sentindo que isso me deixa mais ansiosa, então eu tenho que, por exemplo, eu tenho dificuldade de falar em público, então eu vou pensar em estratégias para melhorar isso, porque eu sei que é uma coisa que me deixa ansiosa, então eu vou enfrentar, né? O enfrentamento também, a coragem, né? Tem se falado muito disso também. A coragem não é que você não tem medo, é que você vai com medo mesmo que você tem. Exatamente. Pegando o gancho, né, do nosso último episódio, a gente falou na questão de buscar a santidade se comparando a outras pessoas. Quanto isso afeta a nossa saúde mental? Eu acredito que afeta totalmente, né? Porque a gente acaba querendo viver uma vida que não é nossa, que não está na nossa realidade. E isso vai trazendo muitos danos, né? Eu acho que a Lu pode confirmar isso, as meninas tudo. Eu falo por mim, que eu gosto muito de trazer exemplos assim. Teve uma época que eu fiquei fissurada em acompanhar algumas pessoas e eu queria viver a vida delas, eu queria aquela realidade pra mim, só que aquela realidade não era a minha realidade. E aí eu comecei a ficar muito triste, e isso acontece, nós mulheres tem... Até frustradas, né? Isso, eu acho que é muito importante a gente ter uma referência, acho que é muito importante a gente olhar pra aquela pessoa e querer buscar as virtudes que elas buscam, enfim... Mas saber que você não vai ser ela, Sim. né? Até porque às vezes a gente só quer o bônus, né? As dificuldades dela a gente não quer. E isso eu acho que é importante a gente salientar que a internet, principalmente hoje a gente falando de internet, a gente mostra o que a gente quer. Sim. E eu tava lendo um texto esses dias que falava sobre isso. É difícil você entrar num perfil de alguém que não mostre, né, fotos assim... feias, histórias, né? Realistas, né? Isso, geralmente são fotos bonitas, com legendas bonitas, textos bonitos. Até tudo. os filtros, né? O filtro vai Tudo educar. muito bonito. E aí, assim, eu preciso fazer isso, eu preciso ter isso aqui, é isso que pra mim tá na moda, pra mim tá, né? Eu preciso ser isso aqui. Pra eu ser feliz, eu preciso disso. A gente não né? quer mostrar a nossa realidade, às vezes a gente tem vergonha da nossa casa, dos nossos pais. Isso acontece muito, né? Eu lembro que no meu tempo de escola, muitas pessoas tinham vergonha dos pais. E eu imagino hoje como que isso, né, acabou aumentando ainda mais. Então, eu acho que a gente precisa ter um controle e até mesmo se conhecer. Eu preciso ter uma base, né? Eu preciso buscar, nossa, é importante deixar as coisas bonitas, né, e tudo mais. Mas eu preciso saber para onde voltar, né? Aqui é a minha realidade, porque eu preciso me instalar nessa realidade. Sim, esse negócio do autoconhecimento eu acho muito importante porque ajuda, como eu tinha dito, né, ajuda a gente a se manter no piloto desse carro e principalmente a gente não querer trazer essa realidade do outro. Porque quando a gente se conhece os nossos defeitos, as nossas inclinações. Por exemplo, eu sei que se alguém me fechar no trânsito, eu vou ficar brava, né? Só que ao mesmo tempo a gente também conhece as nossas potências, né? Aquilo que a gente faz bem. Caramba, todo mundo tem alguma coisa boa, faz alguma coisa bem, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente se conhecer pra gente conseguir enxergar todas as nossas vertentes. E o quanto isso é importante, porque nos traz um pouco mais de segurança. Eu tenho facilidade em falar em público, né? Eu sou mais tranquila com isso. Então, eu sei que essa é a minha realidade. Eu consigo ver meus pontos positivos, meus pontos negativos. E aí eu não acho que só outra pessoa é boa. Só outra pessoa é feliz, só outra pessoa vive em paz, não tem nenhuma contrariedade, né? Não tem conta pra pagar. E todo mundo tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, tem as suas alegrias.
E é lógico, a gente não consegue conhecer todas as pessoas do mundo inteiro, tudo aquilo que elas vivem. Nossa. A internet é uma porção, né? A gente, embora seja uma chuva de informação, é chuva de informação selecionada. É um fragmento, né? Eu lembro de Isso. uma historinha que até foi na minha catequese, eu acho, mas assim, nunca vou esquecer. Quando eu tô passando por uma situação, eu lembro disso. Falava que, acho que todo mundo já ouviu, um homem, ele foi até um senhor e falou, olha, eu não quero essa cruz, ela tá muito pesada, tudo. E ele falou, então tá bom, vou te dar essa. E aí o homem pegou aquela cruz e falou, não, voltou, essa aqui tá muito leve. Aí depois voltou, não, essa aqui tá muito curta, não consigo passar por aquele obstáculo, tudo. E aí ele deu mais uma e falou, essa aqui tá ótima, e aquela era dele, né? E às vezes a gente acha que a nossa vida tá, né, tem todas as situações que acontecem, eu acho que é importante acontecer, porque senão, acho que seria sem graça demais uma vida, né, muito pacata, sem dificuldade, sem coisas pra resolver. Mas é isso, é a nossa realidade, né? Talvez eu fico lá olhando a vida da Júlia e falo, nossa, queria viver isso. Mas eu não sei a fundo o que a Júlia vive, né? E é isso, a gente tem que olhar, a gente tem que buscar as coisas, melhorar, eu acho que é importante, mas não viver a vida do outro. E a gente tem visto tanto isso, né? Principalmente a gente falando de mulheres, a nossa realidade, até mesmo na realidade de mulheres católicas, né? Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter isso. E acaba virando uma coisa igual, um rótulo, né? E aí as mulheres de fora que querem adentrar, tipo assim, eu não tenho esse rótulo, então eu não posso entrar, né? A gente já escutou muitos relatos, tipo, eu não me sinto bem porque eu não uso esse tipo de coisa, né? E não é isso, é muito mais do que isso, é muito mais do que o exterior, Ou eu não sou tal coisa porque eu não faço isso, Exatamente. né? Às vezes o casaco que fica bom da Giovana não vai ficar bom e às vezes Exatamente. nem vai servir, né? E falando disso, eu me lembrava de uma coisa que a gente conversava esse tempo atrás, eu e a Lu ainda, sobre essa linguagem do amor, né? Existem 5 linguagens do amor, não vou aprofundar porque eu não sei muito bem sobre. Mas, tipo assim, eu entendo que talvez a minha linguagem do amor seja servir, sabe? A Lu é mais carinhosa, ou a Bia é um pouco mais rude naquilo que fala. E talvez quando eu olho a moça ali, né, a mulher ali por trás da tela, ela tem um jeito, por exemplo, ela cozinha muito bem. Tá, eu sei cozinhar, eu sei fazer o básico, mas eu quero cozinhar o que ela faz, nossa, ela cozinha tal coisa. Não que isso te impeça de tentar fazer, mas pode ser que não seja ali, você não consiga. E aí você acaba se frustrando e fala, nossa, eu sou uma péssima mãe, sou uma péssima filha. Eu acho que o que a gente vê tem que servir como inspiração. Por exemplo, esse exemplo que a Amanda usou de cozinha. Às vezes, a pessoa faz um caviar e você, na sua realidade, não fazer. Você talvez nem sabe cozinhar um caviar, você nem tem dinheiro pra comprar um caviar, não sabe como que. Gente, se cozinha caviar. Né? Só falei isso. Mas, às vezes, você não pode, mas você pode fazer um ovo frito maravilhoso pro seu marido ou pra sua família. Omelete, e aí muito você bom. vai preparar a mesa da forma que for possível. Agora tá tendo muito de mesa posta, não sei o quê. Isso. Às vezes você não tem a realidade de ter os conjuntos, mas você consegue preparar, de estar sempre uma toalha bem limpa, uma coisa tipo assim pra sua família, é a sua realidade. Como a Amanda falou, tem as linguagens do amor, tem a nossa personalidade, a nossa família que a gente cresceu, que não são todas iguais, tudo mais. Nós somos únicos, né? Sonhados e únicos por Deus. A gente, né, por mais que tenha os gêmeos, aquela coisa, tem sempre uma coisa diferente. E eu acho que isso é ótimo para a sociedade. E o que acontece é que essa questão de autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Eu sei até onde vai meus limites, eu sei até onde vai. Eu acho muito importante essa questão, vamos supor, do que a Amanda falou das linguagens do amor, porque é o que eu vou oferecer pro próximo, eu sei que é aquilo. Só que eu acho que até chegou num ponto que às vezes as pessoas estão no extremo de tudo isso, né? Sim, ou eu sou 100% isso, ou eu sou 0% disso, entendeu? E aí acaba trazendo mais dificuldades pros convívios, né? E até mesmo pra questão psicológica. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que estão perdidas, porque querem tanto, né? Às vezes você chega a gente segue algumas pessoas que são donas de casa, nossa, como que você dá conta de tudo isso todo dia? A gente não dá conta. Não dá, simplesmente não dá. E aí, assim, eu me conhecer, eu saber que eu preciso disso, mas que isso também não significa que eu quer tudo na minha vida. Falando desse autoconhecimento, né, dos dois extremos que a gente tá falando. Às vezes, eu tô nesse trabalho de autoconhecimento, estudei sobre os temperamentos, estudei sobre as linguagens do amor, aí beleza, me encontrei que é essa. Aí, só que tipo assim, começa a se colocar como suporte, sabe? Como uma se muleta. justificar nisso, Como uma exatamente. muleta. Por exemplo,
eu não vou fazer isso porque esse é meu temperamento. Eu fiz isso porque esse é meu Virou um temperamento. novo signo, né? É que eu sou assim. Antes era o signo, é porque eu sou de Áries. Agora é porque eu sou colérico. Então a pessoa é obrigada a te suportar dessa forma porque eu sou assim. Eu nasci assim, é síndrome da Gabriela, que eu costumo falar. É muito interessante, porque quando na clínica eu sempre trago a questão de temperamento, das linguagens do amor, não como uma forma de justificativa, mas como uma forma do seu autoconhecimento para você procurar. Olha, então como eu sei que eu sou assim, eu posso melhorar nesse sentido, eu posso tentar, né, ser melhor assim, me relacionar melhor assim. Então eu acho que tem que ser ferramentas para o nosso autoconhecimento. Eu sei que se eu assistir filmes de terror, assistir filmes que tem muita matança, tem muito sangue, eu sei que depois eu fico muito mal, e isso faz mal pro meu psicológico. Então, beleza, eu me conheço, eu sei que isso não faz bem pra mim. Então, beleza, eu vou evitar esse tipo de coisa. Não que eu vou fugir, sabe, desse tipo de coisas. Que se acontecer, né, e tudo mais, é que a questão do filme eu posso evitar, entendeu? Então, não vou assistir esse tipo de conteúdo. E eu acho que é nesses pequenos detalhes da gente perceber que fazem muita diferença. Por exemplo, da Amanda, se ela assistir um filme isso. Às vezes uma pessoa sabe que de manhã ela funciona muito bem. Então ela acorda cedo e faz. Mas tem pessoas que não funcionam bem, que funcionam de madrugada. Você vai encontrar a sua forma que dê melhor pra sua condição, né? Lógico, não tem como você estudar de madrugada porque não tem aula, escola, nada. Mas de você tentar encontrar formas que fazem mais sentido pra você. Então, olha, se eu sei que de manhã eu funciono melhor, eu não vou colocar pra estudar uma coisa que eu tenho que fazer 6 horas da manhã. Sim. Eu vou deixar pra tarde, então eu faço outra coisa que eu preciso. E tudo isso envolve o nosso psicológico. Sim, né? Eu acho que esse autoconhecimento é uma chave primordial pra gente, pelo menos, se esforçar em ter uma saúde psicológica um pouco mais saudável, né? Porque tudo que a gente falou aqui vai gerando uma série de sentimentos em nós, né? Revolta com a nossa realidade, porque não é igual do outro. Frustração, da gente pensar, nossa, outra pessoa é tão feliz e eu não sou feliz. E um dos exemplos que a gente vê que tá gerando uma baita frustração em muitas mulheres é que, a fulana não precisa trabalhar, a fulana fica em casa. Mas eu preciso, então eu nunca vou ser feliz, porque eu não posso cuidar só da minha casa, eu tenho que trabalhar. Então, assim, eu acho que voltando no exemplo do carro, eu acho que quando a gente se conhece e a gente conhece tudo que a gente está carregando nesse carro, a gente sabe que certas emoções são mais fortes que outras. Então eu preciso colocar um cinto de segurança nessa emoção. Eu preciso colocar tal sentimento lá no porta-mala. Não dá para deixar ele no banco da frente comigo. Né? Porque a qualquer momento ele pode me tirar do banco do motorista e assumir o piloto do carro. Então acho que esse autoconhecimento ajuda a gente saber como que a gente está transportando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e saber que esse carro que eu tô é o meu carro, né? Pequeno, grande, feio, bonito, de pobre, de rico, amarelo, azul, cor-de-rosa, é o meu carro. E às vezes o meu carro é a mesma marca do seu, mas ele funciona totalmente diferente. Exatamente. E outra, o motorista é outro. Né? Tudo, você pode estar dirigindo um Celta, eu dirigindo um Celta. Você dirige de uma maneira, eu dirijo de outra. Exatamente. Né? Então, assim, o importante é o carro chegar bem, né? O carro chegar destino. ao final do destino perfeito, com todo mundo lá dentro, em ordem, né? Bonitinho. Acho que esse autoconhecimento é muito importante, porque ajuda a não nutrir certos sentimentos que são inúteis, né? Que são inevitáveis algumas vezes, mas que a gente não permite que ele crie raízes. Por exemplo, aquela frustração, a fulano trabalha num lugar que o salário dela é muito bom. O meu salário é pequeno. Essa frustração é inútil. Você ficar frustrado com essa situação não vai fazer com que você ganhe mais, né? Exatamente. Por exemplo, não, eu tô frustrada com esse trabalho. O que eu posso O melhorar, que eu posso né? fazer? E Não, eu vou posso fazer sair, pra procurar mudar? outro trabalho, eu vou me esforçar pra subir de cargo nesse. A frustração é um sentimento completamente inútil se você não seguir dele com uma Só te atitude. paralisa, né? E só vai... frustração. Nossa, Não buscar estratégia de ação, né? De mudar. e isso prejudica demais a saúde psicológica, né? De você não se ver feliz na sua realidade. E eu acho que, né, relacionando tudo isso com o que a gente tá falando, né? Do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer, tá muito ligado também à nossa espiritualidade, Sim. né? Então, a forma como a gente vai se encontrar com Deus, né? Ter o nosso momento com Ele, que às vezes pode ser de uma pessoa de um jeito e da outra é de outro jeito totalmente diferente. Essa falta de autoconhecimento e de aceitar a sua condição acaba te impedindo de se relacionar com Deus também, né? E a falta de saúde mental nos impede de escutar a voz de Deus? Sim, com certeza. Porque, né, a pessoa às vezes está em situações muito difíceis ou com essa estabilidade mesmo emocional e às vezes ela não consegue escutar ninguém, né? Às vezes ela tá... Ou às vezes ela não quer escutar, né? Então, e por isso que é preciso buscar a forma de estar acalmando a situação e estar reconectando ela com outras pessoas e até com Deus mesmo.
Sim, eu acho importante a espiritualidade no tratamento da vida humana, assim, em todas as áreas. A gente estava conversando um tempo atrás de algumas coisas que a gente andou vendo, né? E eu falo muito isso e mandei de novo no grupo das meninas, falando que é Deus que revela o homem para o próprio homem. Então, a importância disso de você ver a sua saúde emocional, a maneira que tá, e usar aquele autoconhecimento que a gente estava falando a partir de Deus. Quando o carro está muito desgovernado, fica difícil a gente escutar a voz do GPS, né? Quando está muito barulho, muita coisa acontecendo, fica muito difícil da gente escutar a mulherzinha do GPS falando, vira direita, vira esquerda, tem radar. E eu acho que Deus é essa voz de GPS para nós, né? De a gente poder ouvir de Deus e aprender de Deus quem nós somos, quem Ele nos constituiu para ser. E nos ajuda a se conhecer. Porque, assim, seguindo o GPS, a gente não erra. Principalmente a Deus. Tem uma historinha do homem que estava no meio do mar e estava se afogando. Aí Deus mandou um bote salva-vida, mandou um navio. Não, Deus vai vir me salvar. Às vezes a pessoa está lá com depressão e tudo mais, fica, não, Deus... mas Deus mandou as ferramentas, uma psicóloga para te ajudar a se entender, um médico, quando é uma saúde física. Então... da gente usar esses meios que Deus nos disponibilizou, né? Ouvindo a voz dele, falando, tô te encaminhando para isso. E procurar sair disso também, né? Porque depende muito de nós também, essa iniciativa, né? Eu acho que um ponto muito importante, assim, principalmente na vida espiritual, é a gente ter sempre os sacramentos, né? Em ordem. Eu acho que uma das coisas que ajuda muito é a gente ter um bom diretor espiritual, né? Nessa questão. Porque às vezes você não quer escutar ninguém, você não quer partilhar com ninguém e... que aquela pessoa... você não se sente segura com as pessoas, tudo. Ou então tem muita vergonha ainda de procurar porque hoje a gente sabe que existe isso. Um preconceito até no meio, assim, não, eu não vou procurar um psicólogo porque isso não é coisa de, né? E é muito importante, porque ele vai te orientar na parte espiritual também, né? Além de te ajudar, te auxiliar, vai te ajudar nessa parte. E eu queria... lembrar uma coisa assim que eu acho que é importante a gente falar, tem a ver com a parte espiritual também, mas de quanto que essa questão mental, eu não sei nem qual a palavra usar, mas acabou ficando em moda, tipo assim, tudo é a minha crise de ansiedade. Banalizou, tudo, né? Tudo é... A gente vê, gente, porque eu sou, a Lu falou, né, que existe o fato de a gente ser ansioso e uma crise de ansiedade. E hoje, tipo, tudo é isso. Não, eu tenho crise de ansiedade, eu sou depressivo, tudo... Mas eu não quero ajuda, eu não quero procurar ajuda, eu não quero me socializar, eu quero ficar no meu mundo, né? E isso acaba também atrapalhando muito, porque você fica parado completamente, você para o seu carro, puxa o freio de mão e fica ali, né? E isso acaba trazendo... buzinando atrás. E as pessoas que vêm atrás também acabam, né? Quantas pessoas, quantas famílias por isso. se encontram em situações difíceis porque se encontra doente, se encontra... E né, não procura ajuda, não quer ajuda. E a gente falando sobre mulheres, a mulher é aquela que está indo na frente desse carro na casa, no caso, né, na nossa casa. E quando ela não assume os seus comandos, a casa, né, o carro vai ficando meio desequilibrado. E o quanto isso é importante, nós mulheres olhar para nós e ver que isso não é brincadeira, a gente precisa ter esse, né, esse cuidado. Esse cuidado, isso é um cuidado. Só apontar duas coisas que eu acho importante, que a Lu tinha dito no começo, e eu acho importante ressaltar, porque por muito tempo as pessoas deixaram de procurar ajuda por causa daquele preconceito. Depressão é falta de Deus. Crise de ansiedade é falta de fé. Porque se você tá com depressão... Falta de lavar uma louça. Falta de lavar uma louça, falta do que fazer. Gente, isso não é verdade. E muitas pessoas deixaram a doença... e criando raízes cada vez mais profundas, que nem a pessoa mais consegue identificar quão profunda está aquela raiz. Ou geraram grandes traumas e coisas. Isso, e outro ponto também que é errado é quando a pessoa olha para a humanidade e acha que a sua humanidade é um empecilho para você alcançar a vida espiritual. E muito pelo contrário, gente, o ser humano é tão perfeito na sua criação, na sua composição, de como Deus criou, e que Deus quis fazer homem como nós. Então, acho que a gente precisa retomar a ideia de que nós somos um todo. Que Deus nos criou perfeitamente. E que a saúde psicológica, quando ela não está muito boa, né, que precisa de um cuidado, de um jeitinho ali,
não é falta de Deus, e nem isso é um erro, assim, tipo assim, o meu psicológico, até mesmo quando tá bom, quando tá ruim, é um empecilho. Deus não pode agir porque eu penso determinadas coisas. A gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Às vezes a gente acha que a nossa humanidade nos impede de servir a Deus, de chegar a Deus. Muito pelo contrário. É pela nossa humanidade que a gente chega a Deus. Porque foi dessa maneira que Deus quis chegar ao homem, sendo homem com ele. Então, acho que a gente precisa valorizar a nossa humanidade e, a partir disso, cuidar dela como Deus quer que nós cuidemos, né? Seja procurando um médico, um psicólogo, fazendo exames regularmente, tomando remédio quando passa remédio, né? Porque, gente, não sei vocês, assim, mas eu já escutei de muita gente, tipo assim, eu não tomo remédio porque Deus vai me curar. Gente, o remédio tá aí pra isso, Deus me fez fazer o remédio pra isso. E Deus deu a criatividade, ungiu, deu sabedoria pros homens para que tudo isso viesse e servisse ao homem. E a gente acha que Deus vai baixar aqui, vai pôr a mão e falar, Deus pode? Pode! Gente, mas meu Deus, não é muito mais fácil ir pelo caminho mais fácil? Assim como, né, na transformação do vinho, ele podia muito bem pegar... Estralar o dedo, né? Mas pronto. ele quis que pegassem a água, então ele quer precisar da vida humana, da gente, Sim. né? Eu acho que pra gente ir finalizando a nossa conversa, algumas dicas, né? A gente foi falando muito disso, mas algumas coisas mais práticas de como ter esse autoconhecimento e também de uma saúde, caminhos para ter uma saúde mental equilibrada, melhor, né? Um equilíbrio, viver esse equilíbrio. Perfeito. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que antigamente, se a gente for pensar o órgão que era mais importante do nosso corpo, é o coração, né? Tanto que a gente é tão romantizado em amor, né? Tanto que a gente tem um coraçãozinho, um desenho de coração que na verdade nem é o que é o coração mesmo, né? E esse órgão hoje, a gente tem o transplante de coração, né? Então, a gente consegue pegar um coração de outra pessoa e colocar na gente. Sim. Um transplante. E o nosso cérebro, né? Não tem como. Eu acho que é um dos... tem outros, mas um dos que não tem como, que são tão importantes que não tem como fazer transplante. Então, o quanto que é importante que a gente cuide disso. Sim. Né? E aí, eu até coloquei aqui os 3 pilares para a saúde mental. Né, para uma boa saúde mental, lógico que compõe muitas outras coisas. Sim. Não que você fazer isso significa que você vai ter uma saúde mental top, que não é isso. Eu acho que nem existe isso, né? É uma coisa que a gente tem que acabar romantizando e falando, como que eu alcanço isso? Lógico, cada um tem as suas vivências e formas que pode ser. Mas dormir bem, então é ter uma boa noite de sono e procurar, às vezes pra mim uma boa noite de sono são 6 horas, às vezes pra Bia é 8 horas, às vezes pra outra pessoa é 10 horas. Você entender qual que é a sua forma e você se conhecendo. Aí você vai observando isso. Sim. Por isso que a gente fala de você olhar pra você e se entender. Então, é dormir bem, se alimentar bem, que não significa que você vai comer caviar, que você vai comer coisas caras. Não, então uma boa alimentação equilibrada. Às vezes é falta de nutrientes do nosso corpo que causam coisas na gente, então a gente fica até mais tristeza, fraco. né, Lu? Às vezes a falta deixa a gente até triste mesmo, Algumas tristeza. vitaminas, A vitamina D, ela é pela falta de sol, como a gente mais conhece, mas também alguns alimentos que têm a vitamina D. Então, às vezes, a falta. Algumas pessoas, algumas carnes também causam, né? A gente fica mais fraco, percebe que fica mais animado, mais abatido. E também fazer exercícios físicos. Não significa que você tem que ser uma maromba de academia. Não. Mas é você se exercitar. E tudo isso, né? Eu não sei se você já tiver a experiência de fazer exercício físico, fala assim, nossa, parece que eu fico até mais feliz depois. Isso Parece mesmo. que libera endorfina, que eu fico mais animada, né? Então, são esses pilares que são importantes. E é isso que compõe também. Tudo isso que a gente falou, acho que é um resumo de tudo que foi falado. A vitamina D, ela é muito importante pro nosso corpo e a gente tem, né? Deus fez a gente do sol. Deus já tá falando, você precisa disso. Tanto é que eu fiz. E a gente entende que não dá tempo, às vezes, né? Pela correria da vida. Então, tenta pelo menos 10 minutos por dia, 15 minutos. E aí a medicina também ajuda, né? Deus também deu inteligência pro humano de conseguir fazer a reposição da vitamina D. Então, são cápsulas que, lógico, pela recomendação médica, você vai pedir pro seu médico. Até porque tem várias dosagens também, né? Isso, ele vai ver o quanto que tá faltando pra você. E aí você vai tomar ela no tempo certo que ele pedir. Então, procura um médico pra isso, mas também tem essa opção. E aí, resumindo tudo que a gente foi falando também, manter boas relações. Então, você tá em um ambiente com pessoas que te fazem bem. Lógico que na vida a gente vai encontrar pessoas que desequilibram a gente, que fazem a gente passar estresse, nervoso, e a gente tem que enfrentá-las também. Mas tentar consumir coisas, você vê que você tá assistindo aquilo, tá te fazendo mal, como a Amanda deu o exemplo do filme, ela não vai assistir, vai evitar assistir.
Então, manter boas relações e ter uma saúde espiritual, né? Ter uma conexão com Deus, com o que você, né, acredita, nós como cristãos, Católicos. né? Católicos. Então, ter uma saúde espiritual, então, quanto isso é importante. Então, acho que isso é um resumo de tudo que foi falado hoje. Muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, compartilhar esse vídeo e deixar seu like. Tchau, gente! Tchau! Você está sabendo da nossa novidade? Estamos com um canal no Telegram. Com conteúdo exclusivo para você, mulher. Basta clicar no link abaixo deste vídeo. E caso você ainda não tenha o Telegram, basta baixar gratuitamente no seu smartphone. É simples. Fácil. E rápido. Venha nos acompanhar. Deus tem muito a nos falar. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos.